pessoal, tudo bem? Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico. Meu site é o icaro.med.br e hoje, dia 2 de novembro, o dia do feriado de finados, né? Eu quero conversar com vocês, cumprir a promessa que eu fiz para vocês sobre um vídeo no tema Por que a saúde da maioria está ruim e piorando desde 2020, ou seja, desde a pandemia para os dias atuais, tá? Essa live está sendo gravada originalmente no instagram.com/dr Ícaro Alves, começando agora às 17h30, tá bom? Eu sou Ícaro Alves Alcântara, meu material está no dricaroalves.com.br, muito material gratuito para ajudar na saúde de vocês. Eu tenho 10 livros escritos, sendo 2 segundas edições, e vocês podem ler o Domine Sua Saúde, que é o meu último livro, um manual de saúde gratuito para vocês, está lá no dominesuasaude.com.br para ajudar na saúde de vocês, tá? A parte impressa dele, né, os exemplares impressos são vendidos, mas eu optei por disponibilizar o livro gratuitamente em PDF, vai ser gratuito a vida inteira para ajudar todos os seres humanos, tá bom? A viverem melhor. Quase 170 páginas de conhecimento, que já ajudou centenas de milhares de pessoas a viverem melhor e está agora na segunda edição. Basta você baixar e aplicar, tá? É o meu jeito de ser cristão e de ajudar vocês a viverem melhor. E esse vídeo que eu estou gravando agora, essa live, é o mais importante de 2025, na minha opinião, e talvez venha a ser um dos mais importantes da sua vida, tá? Você vai entender. Tô olhando aqui do lado porque eu fiz um roteiro, é domingo, sabe? Mas eu aproveitei para tirar essa inquietude da minha cabeça e responder para vocês a pergunta que me tem sido feita nos últimos anos. Por que as pessoas estão tão doentes e cada vez mais doentes? E para a qual a maioria das pessoas pensa que tem a resposta, mas quando vai ver, são muito mais fatores do que a gente imagina nessa equação, tá? A ideia desse vídeo é ser um checklist para vocês, onde uma pessoa que não está com a saúde boa ou queira melhorá-la, possa assistir o vídeo e ver o que nos últimos 5 anos, principalmente, está fazendo que não está muito legal, né? Identificar os fatores que podem estar prejudicando e, assim, saber o que precisa mudar para ser saudável, tá? Porque ao longo de toda a minha carreira médica, 25 anos de medicina, eu tenho visto que não tem como você resolver direito um problema se você não sabe qual é o problema, tá? Então, eu quero que hoje vocês possam assistir a live e poder identificar claramente quais são os problemas que podem estar detonando a sua saúde e resolvê-los na vida de vocês, tá bom? Agora, já digo para quem chegou até aqui no vídeo, assistindo agora ou vai assistir no futuro, se você tem preguiça de assistir vídeo longo, é daqueles que fica rolando a tela só em vídeo de 15 segundos, 1 minuto, nem perca seu tempo, tá? É melhor sair e voltar para suas distrações superficiais, que definitivamente não te trazem saúde, mas você não está pronto para coisas mais completas, que coisas mais completas são mais longas. Seja uma leitura mais longa, e infelizmente preguiça de ler é uma das coisas que mais faz as pessoas adoecerem hoje em dia, seja mentalmente, seja fisicamente, né? Ou então não conseguir assistir vídeos longos, ou seja, preguiça de incorporar conhecimento e colocá-lo na vida, tá? Esse material que eu estou gerando a partir de agora, ele é para quem realmente cansou de sofrer ou quer mesmo melhorar a saúde, tá bom? Então volta quando estiver pronto ou quando o sofrimento dobrar seus joelhos. Eu te digo que quando o sofrimento dobra, é doloroso, tá? E eu peço que você curta e compartilhe onde quer que você assista esse vídeo depois, porque só assim as plataformas entregam para mais gente, tá? De outra forma, elas só vão entregar o que mais elas têm promovido, que é o quê? Besteira, catástrofe, fofoca e tudo mais de superficial ou que algum famosinho por aí compartilhe, mas que traga o maldito engajamento, né? Que todo mundo tá correndo atrás hoje em dia. Triste isso, né? Hoje em dia o engajamento a qualquer custo. Bom, lá no dominesuasaude.com.br, tá? Você tem um manual gratuito de saúde, com o que mais importa para recuperar, manter e melhorar a saúde. Então, por favor, acessem, leiam e apliquem. E o manual, para você clicar e baixar, e mais sobre mim, meus materiais, sobre como consultar comigo lá no dricaroalves.com.br, tá bom? Então vamos lá. Eu gosto de fazer o vídeo em camadas. Então primeiro dar um resumão e depois detalhar cada tópico. Então,
quais são os 5 fatores mais críticos e interconectados que estão adoecendo a gente desde 2020 para cá. Vamos lá. O fator 0 é um bônus para vocês. Seria um 6º fator, mas na verdade ele está em todos os outros, tá? É a preguiça de buscar bom conhecimento. A maioria das pessoas está doente porque tem preguiça de buscar bom conhecimento. Ou então, depois que conseguiu algum bom conhecimento, a preguiça de colocar em prática direito, tá? E depois que conseguiu buscar o bom conhecimento, colocar em prática direito, a falta de disciplina, que é manter-se fazendo o que deu certo, tá? Aí, nunca uma pessoa dessas vai fazer o que é certo, bom, útil e verdadeiro, ou se ela consegue fazer, ela nunca consegue transformar isso em hábito, porque hábito é o que você pratica regularmente. É o que você botou alarme para despertar, é o que você se esforça e, por tanto praticar repetidamente, aquilo, seu cérebro começa a fazer automaticamente e com mais eficiência, tá? Então, se você faz algo que faz bem para você, buscou um conhecimento legal, tá botando em prática, mas você não se mantém fazendo, aquilo não vira um hábito. E se não vira um hábito, não transforma a sua vida para melhor. E bons resultados na saúde e na vida só são adquiridos por boas práticas sustentadas, que viram hábitos, tá? Então, esse é o motivo 0 para a maioria das pessoas estar tão doente de 5 anos para cá e cada vez mais. Não busca bom conhecimento, não coloca em prática esse bom conhecimento e não se mantém fazendo o bom conhecimento. Esse é o 0. 1. Hábitos de vida ruins, tá? Não se toma água direito. Ícaro, eu tomo água. Claro que você toma, senão você estava morto, porque 75% do corpo é água. Tudo que eu estou falando sobre hábitos está detalhado lá no dominesuasaude.com.br gratuitamente, tá? Então eu vou só passar aqui. Então, hábitos de vida ruins são definitivamente o que mais está adoecendo as pessoas. Por quê? Já tinham hábitos de vida ruins, a população mundial, os habitantes do mundo, nós. Aí, na pandemia, os hábitos pioraram ao invés de melhorar. E no pós-pandemia, parece que tem gente que não aprendeu com uma doença que matou um monte de gente e não melhorou os hábitos de vida. Estão cada vez piores. Então, hábitos de vida ruins estão detonando as pessoas, tá? Sedentarismo, falta de água, respiração inadequada, sono ruim, alimentação ruim, e por aí vai, sabe? Excesso de tela, excesso de informação ruim, esses são os fatores modificáveis primários com impacto de mais de 70% de adoecimento durante a pandemia e até hoje, tá? O fator 2, a tríade metabólica, que ninguém está falando, tá? O excesso de consumo de alimentos ultraprocessados, alimentos práticos e cheios de químicas das prateleiras, a resistência à insulina, nunca se teve tanta gente com sobrepeso ou obesidade ou pré-diabetes ou diabetes no mundo inteiro. Nunca se teve tanta gente, tá? E a inflamação crônica, pessoas que têm inflamação crônica porque os intestinos estão cronicamente inflamados, alimentação ruim, porque o corpo está cronicamente inflamado por hábitos de vida ruins, ou porque tem uma inflamação no corpo que não lida diretamente com ela e ela fica produzindo mediadores inflamatórios, e isso acaba adoecendo o corpo, levando a mais de 70%, causando ou agravando mais de 70% das doenças crônicas não transmissíveis. Pressão alta, diabetes, algum câncer mais crônico, uma doença autoimune, por aí vai, tá? E lembrem-se que entre 45% e 75% da população mundial, tá, depois dos 40 anos de idade, convive com alguma doença crônica, ou com essa tríade metabólica dos ultraprocessados, resistência à insulina e inflamação crônica. Esse é um fator que tem que ser visto. Ninguém está falando, tá? Terceiro fator, estresse crônico, com disfunção do eixo pituitária, hipófise pituitária adrenal, tá? Não, hipófise adrenal e a privação do sono. O que está acontecendo? Os mecanismos de excesso de estresse, de lidar inadequadamente com o estresse, de falta de sono, que é um hábito de vida, e dessensibilizar a pessoa ao cortisol, que é o nosso principal anti-inflamatório, estão detonando a gente, tá?
O quarto aspecto, os impactos da pandemia, tá? Covid, picadinhas, piora da saúde durante a pandemia e o pós, tá? Eu tenho parente que fez o seguinte, adoeceu na pandemia e desde então é assim, minha saúde tá ruim por causa da Covid. E o que você vai fazer para mudar isso? Não, tá ruim por causa da Covid. Tá, e o que você vai fazer para mudar isso? Não, minha saúde tá ruim por causa da Covid. Gente, você já tem o problema, é um vaso em cima da mesa. Se o vaso é o problema, ele tem que ser retirado de lá, ele tem que ser quebrado, ele tem que ser destruído, teletransportado, ele tem que ser resolvido. Não adianta você olhar para o problema e não resolvê-lo, tá? Então, realmente, a Covid, a proteína spike, o colapso das saúdes, principalmente mental, a descontinuidade de cuidados de saúde, tá? A pandemia foi, por causa de tudo isso, um evento disruptor massivo com consequências persistentes até hoje, tá? Para vocês terem uma ideia, tem gente que tem males da proteína S, da proteína spike, 4 anos depois de ter tido a infecção, ou as picadinhas, ou as duas coisas, tá? Gente de 2021 que tá sofrendo até hoje. Ah, Ícaro, pode ser mais? Pode, a gente não teve tempo ainda para ver. Eu acho que vai ser mais, tá? E o paradigma do sistema de saúde, né? A medicina convencional versus a medicina não convencional, integrativa, ortomolecular, alguns embates que não seriam necessários se bioquímica e biofísica fossem levadas em consideração e as evidências fossem interpretadas de forma mais isenta, estudos mais isentos e companhia, tá? Então você tem muita desinformação hoje em dia na internet, você tem polifarmácia, tem gente que não se cuida e fica esperando adoecer para ficar usando remédio, e o foco em prevenção muito menor do que o foco em tratamento, infelizmente, tá? Esse é o resumo, gente. Esses são os 6 fatores, que eu falei um de bônus, que mais estão mantendo a população doente. Então faça seu checklist, porque se é isso que está acontecendo, alguma dessas coisas, um ou mais fatores, você tem que resolver, você tem que buscar conhecimento de qualidade e botar em prática para resolver esses fatores, tá? Vamos aprofundar um pouco mais? Então, se a gente aprofunda um pouco mais, relembrando os 6 fatores. Primeiro, hábitos de vida. Resolva sua água, sua respiração, sua alimentação, sua atividade física, seu sono, sua gestão ao estresse, seu excesso de exposição a telas, a informações e principalmente a informações ruins. Isso está adoecendo as pessoas, tá? E esses são os fatores modificáveis que dependem de você identificá-los e resolvê-los. Ninguém vai poder fazer por você, tá? Se você não resolve, você adoece e vai ficar com remédio que raramente vai te curar. Pode até controlar a doença enquanto ela se agrava dentro de você, tá? Fator 2. Comece a ver se você tem algum fator da tríade metabólica em você. Comer ultraprocessado demais, resistência à insulina ou alguma inflamação crônica. Resolva. Isso aí é o elefante no canto da sala que poucos estão discutindo e aprofundando e resolvendo adequadamente, tá? Dê uma olhada nos seus hormônios, no seu cortisol, no seu sono, nos seus níveis de estresse, sabe? Na conexão entre os fatores que eu já falei, porque esses fatores conectados são os que mais adoecem as pessoas, tá? Então dê uma olhada no estresse, no seu eixo de cortisol e dos outros hormônios que se relacionam ao estresse, porque se eles estão alterados, isso altera como o seu corpo lida com as agressões no dia a dia. E com isso te transforma no doente crônico ou não, tá? Quarto, dê uma olhada em pós-Covid, tá? Se você tem sintomas da persistência da proteína spike, da proteína S no organismo, tá? Se você usou os imunizantes artificiais e está doente desde então, se você teve muita Covid e está doente desde então, ou a Covid e as picadinhas, tá? Porque se o marco para o maior adoecimento seu é a pandemia e principalmente o uso dessas substâncias ou ter tido muita Covid, além de melhorar os hábitos de vida, suplementar e otimizar seus hormônios, você tem que ter um foco em detox da proteína spike, na minha humilde opinião como médico, tá bom? Quinto, cuidado com a desinformação, tá? Vou explicar para vocês um exemplo que aconteceu agora há pouco, enquanto eu fazia esse estudo para essa live. Eu sou flamenguista
E aí eu olhei que o jogador Pedro, enquanto se recupera de uma lesão na mão, se eu não me engano, no pulso, ele postou tomando um leite piracanjuba lá no perfil, nas redes sociais dele. E eu postei lá no coluna do Fla, se eu não me engano, e no perfil do próprio Pedro, nesse post eu coloquei, leite vai piorar sua recuperação. Tudo bem, só postei isso. Várias pessoas curtiram lá o meu comentário, um apareceu. Doutor, isso é só uma brincadeira que ele está fazendo, e pode ter certeza que ele tem médicos e nutricionistas que estão abordando isso lá para ele. Gente, aí é que tá. Você acha mesmo que todos os médicos e nutricionistas, pode botar aí nos comentários, você acha mesmo que todos os médicos e nutricionistas entendem o quanto leite, derivados e glúten fazem mal para a saúde, principalmente de atletas? Não. Então você tem que tomar cuidado com quem está te informando, quem está te tratando, quais são os conceitos dessa pessoa, desse profissional e tudo. Porque isso também leva à desinformação. Não é só você pegar um influencer e falar, não, essa informação claramente está errada. Não. É o seguinte, será que até o médico nutricionista, quem deveria estar falando uma coisa que preste para você, está falando o que presta, você precisa triar se o que está chegando para você é uma informação ou uma desinformação, tá bom? Primeiro, busque pessoas confiáveis, entendendo que pessoas confiáveis também podem falar besteira, tá? Em segundo lugar, pare de confiar em pessoa porque é influencer e companhia, sabe? Confie se a mensagem é de qualidade ou não, tá? Eu sou de um tempo onde influenciador era alguém que era tão bom na sua área que começava a influenciar pessoas porque era bom na sua área. Ou seja, a influência, ela era bem respaldada cientificamente na prática. Não é hoje em dia que a pessoa ganha fama, sei lá, porque pagou seguidor, ou porque jogava joguinho, ou porque falava de coisas do seu dia a dia, e aí agora se mete a falar sobre tudo. Tá muito complicado. Então, cuidado, tá? E isso que eu tô falando com vocês, eu pesquisei na internet, eu pesquisei em livros, eu conversei com colegas, eu falei com inteligência artificial. Então eu trouxe esses fatores para vocês depois de muito estudo, tá? E desinformação ou informação insuficiente estão adoecendo as pessoas, tá? A outra coisa é medicina convencional versus funcional, integrativa e ortomolecular, tá? Tinha um monte de gente dizendo que leite dá cálcio pro adulto. Gente, leite dá cálcio pro adulto se o adulto conseguir digerir o leite para absorver o cálcio. E a maioria dos adultos, estou só dando um exemplo, tá? Não tem enzima digestiva suficiente para digerir o leite para conseguir absorver o cálcio que está lá. Acorda, tá? Mas se você for falar com o médico da medicina convencional, muitas vezes o colega vai pegar e vai falar, olha, essa criança está com carência de cálcio, então é leite. Não, a vaca está lascada, a vaca adulta, né? Porque ela come só capim e tem um monte de cálcio e produz o leite. Então, gente, cálcio está mais na folha verde escura, no gergelim, outras fontes, não é no leite. Então, entendam, muitas vezes você vai ter que contrastar as abordagens. Infelizmente, a medicina convencional, ela está focando muito mais em tem a doença, como eu vou tratar. A medicina tradicional foca muito menos na prevenção. Quando você vai olhar integrativa, ortomolecular, do estilo de vida, o foco é mais na prevenção e nas causas do que em tratar o sofrimento. A gente trata o sofrimento, tá? Mas você tem prevenção, identificar causas e tratar o sofrimento. As 3 etapas são importantes. Se você tem uma medicina que foca mais em tratar o sofrimento, naturalmente ela foca menos em prevenção e identificação de causas. E é o que mais importa, fora situações de urgência e emergência. Tá? E assim, entenda, como eu digo no meu livro, tá lá no capítulo final, quando eu falo de... Final não, no capítulo 11, não, no 12, depois tem o 13, o 14 e o 15, que é você tem que buscar boa informação, planejar como vai, selecionar o que é bom para você, planejar o que você vai colocar em prática e manter-se fazendo. Tudo bem? Mas depois disso você tem que acreditar que vai dar certo. Então se você corrigir os fatores que eu estou falando nessa live, você vai melhorar, vai dar certo. Agora, se você se negar a olhar o que está te adoecendo e resolver os fatores, aí só vai piorando dentro de você. Tá bom? Ok. Agora sim, vamos
falar mais aprofundadamente de cada fator, tá bom? Bom, a tal da tríade metabólica, tá? É um fator muito subestimado e hierarquicamente que é crítico, tá? Peraí, antes da tríade metabólica eu tenho que falar de novo para vocês sobre os hábitos de vida, que é o fator zero de adoecimento das pessoas, tá? Antes da pandemia, a maioria das pessoas tinha hábitos de vida ruins. Já estava tomando pouca água, respirando mal, comendo mal, se exercitando pouco, dormindo mal, lidando mal com o estresse, pegando sol errado, tá? Ou insuficiente, se intoxicando demais, inflamada, não detoxificando, tudo mais. Tudo isso é hábito de vida. Hábito é tudo que você faz repetidamente, que se forem hábitos bons repetidamente, você vai ter bons resultados na saúde. Se forem hábitos ruins, você vai ter resultados ruins na saúde. Então, antes da pandemia, a humanidade já estava com hábitos cada vez piores, tá bom? Na pandemia, pessoal preso em casa, tá? Só escutando notícia catastrófica, depois eu vou falar mais sobre isso. Se sentindo abandonado por Deus, alguns que me falaram isso, Deus nunca nos abandona, mas se sentindo dessa forma, tá? Isolado, com hábitos de vida ruins, com a saúde mental detonada, saúde espiritual detonada. Quer dizer, é claro que tudo isso piorou a saúde e os hábitos de vida das pessoas. Teve gente que não fumava, começou a fumar, teve gente que fumava pouco, começou a fumar muito, teve gente que tinha abandonado vícios, voltou para os vícios, teve gente que começou a beber mais, comer mal, tudo isso aconteceu. Isso adoeceu. E após a pandemia, eu vejo que ao invés das pessoas pensarem, nossa, olha como a nossa saúde foi prejudicada, e quem mais foi vítima na pandemia é quem já estava com a saúde prejudicada. Vamos melhorar nossos hábitos de vida, porque a gente não sabe se vai vir outra pandemia, aprendi a lição, deixa eu melhorar. Não, os hábitos de vida da maioria das pessoas continuam piorando, e mais. Então isso é o fator zero de adoecimento, melhorar os hábitos de vida. Como eu falo sobre isso há mais de 25 anos, eu falo quais são esses hábitos e como melhorá-los lá no dominiesuasaude.com.br. É só ler e praticar gratuitamente. O livro em PDF é gratuito. Tá. Esse é o fator zero. Hábitos de vida ruins. Você tem que consertar isso aí antes de pensar em protocolo detox de picadinha, ou pensar que remédios naturais ou não que eu tomo para me sentir melhor pós-Covid, Covid longa. Cara, primeiro remédio, hábitos de vida adequados. Porque é isso que faz o seu organismo funcionar melhor no dia a dia. Não adianta correr disso. Joga em qualquer inteligência artificial, você vai ver. São os hábitos de vida que mais determinam sua saúde, sua vida. Tá bom? O fator 1 é aquela tríade, tá? Metabólica. As pessoas estão comendo alimentos ultraprocessados demais, alimento com condimento, com pigmento, com substância química demais, tá? A gente devia comer mais na feira e menos do produto de supermercado, tá bom? As pessoas estão com resistência à insulina cada vez maior, tá? Ou seja, excesso de carboidrato, falta de exercício, desordens hormonais, tá? Inflamação crônica. Tudo isso leva à resistência à insulina. O que é a resistência à insulina? É a sua insulina, que é o principal hormônio relacionado a pegar a glicose e botar nos lugares certos, não está funcionando direito no seu corpo, então você produz insulina demais, com isso você engorda e você se inflama demais. E qualquer inflamação crônica, subclínica ou sistêmica de baixo grau, quer dizer, inflamação no corpo inteiro, mas aquela pequena que às vezes nem nos exames convencionais o médico não pega, tá? Esses 3 fatores não estão sendo muito discutidos pelas pessoas e depois dos hábitos de vida são os fatores que mais estão adoecendo as pessoas. Um estudo feito, aliás, vários estudos feitos de 2023 a 2025, demonstram que o consumo elevado de ultraprocessados está associado a um aumento de quase 30% no risco de doenças cardiovasculares, AVC, infarto, trombose, embolia, que são as maiores causas de morte no mundo, além de elevar significativamente os marcadores inflamatórios, como PCR e interleucina 6. Ah, Ícaro, interleucina 6 ninguém nunca pediu para mim, porque os convênios não costumam cobrir, é um exame carinho, mas é um exame inflamatório, tá? A resistência à insulina, olha só, afeta cerca de 40%, quase metade dos adultos, tá? Nos mundos ocidentais industrializados. E é uma epidemia global crescente, a resistência à insulina, tá?
E essa condição, ela não é só precursora do diabetes tipo 2, tá? Ela conecta obesidade, pressão alta, colesterol e triglicerídeos altos demais no sangue, síndrome metabólica, doenças cardiovasculares, câncer, demência e até uma maior tendência a infecções. Isso é sério, tá? Por quais mecanismos? Lipotoxicidade, acúmulo excessivo de gordura e ativação de vias inflamatórias e o chamado estresse oxidativo crônico, que é o excesso de radicais livres. Tá bom? E a inflamação crônica de baixo grau, ela tá em quase todas as doenças crônicas não transmissíveis. Olha só, quase todas as doenças crônicas não transmissíveis, elas cursam com inflamação crônica de baixo grau junto. Ou seja, quando você desinflama o paciente até de forma natural, todos obtêm alguma melhora. Tá? Os aditivos alimentares, emulsificantes, contaminantes de embalagens, sabe, estabilizantes, corantes e companhia, que estão nos alimentos ultraprocessados, afetam o microbioma, ou seja, o ambiente intestinal, e aumentam a inflamação, que ainda piora o perfil nutricional. Quer dizer, os alimentos já têm poucos nutrientes, os intestinos inflamados, porque o microbioma, as bactérias intestinais estão perturbadas, você começa a não absorver direito os alimentos, e a parede dos intestinos atacada deixar passar toxinas, o que não presta para a corrente sanguínea. Além de ativar o sistema imunológico erradamente, que está na parede dos intestinos, e isso poder causar doenças, até doenças autoimunes na tireoide, no cérebro e tudo. Tá bom? Vamos para o fator 2. Os fatores de pandemia. Tá? Primeiro de tudo, imunizantes, né, as picadinhas, tá? Que a gente ainda não sabe exatamente todo o dano que elas causam. A gente sabe que a maioria delas mexeu no código genético, tá? Mexe no código genético e pode fazer com que, né? A pessoa tenha mais proteína S, proteína spike no organismo. E essa proteína não é só a que o vírus usa para entrar nas células, é uma proteína inflamatória em si. E a gente cansa de pegar gente muito inflamada desde que usou o imunizante, ou desde que teve a Covid, ou desde as duas coisas atualmente no consultório, anos depois. Quanto mais imunizante e quanto mais Covid teve, pior, tá? Mas esse é o fator 3, ó. Primeiro, hábitos de vida, e segundo, a tríade metabólica que eu falei. Então não adianta você ir direto pro 3, sem primeiro resolver o 1 e o 2, nunca se esqueçam disso, tá? Então, o primeiro fator dessa proteína S é que ela pode permanecer no crânio, nas meninges e no cérebro por anos. Já tem estudos comprovando, após a infecção ou após as picadinhas, principalmente após a dupla exposição, que é ambos, Covid e picadinhas, tá? E essa proteína S persistente no corpo está associada à neuroinflamação crônica, que é a inflamação cerebral crônica, tá? Disfunção endotelial e tromboinflamação persistente, que é o que? Inflamação da parede das artérias e veias, ou seja, circulatória. Desautonomia, que é descontrole do sistema neurológico, do sistema nervoso autônomo. Desregulação imunológica, ou seja, a proteína S aumenta a chance de autoimunidade ou de outras infecções persistentes por desequilíbrio, autoimunidade, por desequilíbrio do sistema imunológico. E, como o Zeballos bem fala, a proteína S ela tende a se acumular no trato gastrointestinal, estômago e principalmente intestinos, o que contribui para fadiga, depressão e brain fog, que é aquela névoa mental. Tá? E de onde vem essa proteína S, como eu já falei em outros vídeos? Das picadinhas, ou da Covid em si, ou o que é pior, a pessoa que teve várias picadinhas e várias Covids. Aí essa pode ter muita proteína S até hoje, detonando o metabolismo dela. Tem que procurar médicos que saibam lidar com isso para melhorar a base. E melhorar os fatores anteriores que eu já falei que são mais importantes. Tá? Durante a pandemia, o sedentarismo e o tempo de tela explodiram. Ou seja, as pessoas ficaram mais sedentárias, porque alguns governos proibiram até a academia de ficar aberta, a prática de esportes ao ar livre, um absurdo, né? E aí o que acontece? Aumento de quase 100% no tempo de tela, com uma média de 280 minutos por dia para os adultos e quase 210 minutos por dia em crianças, adolescentes, mais do que isso, tá? Representando entre 50% e 60% do tempo sedentário total.
Ou seja, a pandemia causou hábito da gente ficar mais no celular, mais nas telas, tá? Menos nos exercícios, consumindo informação, Deus sabe qual. Não de qualidade ou em excesso e companhia. Menos exercício e mais tela, tá? E isso está causando um risco quase 60% maior na chance de ansiedade e depressão, um risco quase 60% maior de convulsões em crianças predispostas, um risco maior de síndrome metabólica, obesidade, pressão alta, intolerância à glicose em adolescentes. Imagina nos adultos. Adolescente, que geralmente tem muita energia, tem muita vitalidade, tá? Danos visuais, distúrbios de sono, atraso de linguagem e comprometimento de funções executivas em crianças e adolescentes. E hoje em dia, o vício que foi estabelecido na pandemia, tem criança e adolescente que não perde. E hoje em dia está passando 4, 6, 8 horas por dia em tela. Isso vai criar uma geração demente, já está criando, precocemente para o futuro. Eu não estou falando de forma ofensiva, estou falando de forma técnica, médica aqui. Pelo que? Excesso de proteína S, porque muitos foram picados, né, com várias e ainda tiveram Covid, e não se manifestaram em sintomas piores, porque são crianças e adolescentes, têm mais energia vital. Mas essa proteína S permanecendo no organismo vai fazer o quê em breve, no futuro? Ou se já não está fazendo, com aprendizado ruim, com mais autismo, com mais dificuldade de desempenho, mais depressão, ansiedade, doenças, já está acontecendo, né? Outra coisa, e pelos hábitos de vida ruins, pelo excesso de telas e pela proteína S, quer dizer, o que a pandemia trouxe para todos nós e para as crianças e companhia? O dano de excesso de tela, excesso de informações, tá? O dano de saúde mental ruim e as saúdes em geral ruins, hábitos de vida ruins, associados à proteína S, proteína spike no organismo causando problema. Como é que isso vai dar certo? Mas vamos seguir sobre danos da pandemia. Colapso da saúde mental em escala epidêmica, tá? Na pandemia, desde então, a depressão em jovens adultos aumentou de 16% para 25%, tá? Um aumento de 52%. A obesidade aumentou de 22% para 28%, tá? O burnout, o esgotamento aumentou, principalmente em profissionais de saúde, tá? Desesperança no futuro, por aí vai. Tá? A descontinuidade dos cuidados preventivos. Teve gente que na pandemia não sabia se amanhã estaria vivo, tamanho pânico que a mídia colocou na cabeça das pessoas. Então, teve gente que descontinuou o cuidado de prevenção, descontinuou os hábitos de vida, descontinuou consulta médica, descontinuou o uso de remédio, descontinuou acompanhar doenças, jogou tudo pro alto, tá? E durante a pandemia, vários diagnósticos de câncer, diabetes, pressão alta, outras doenças crônicas foram atrasados, né? Porque a pessoa já não estava se cuidando, ainda estava se cuidando pior, e não estava indo ao médico ou fazendo check-ups regularmente. Eu mesmo tive vários pacientes, infelizmente, vários, que só voltaram a consultar no final de 2023, começo de 2024. Vários que eu peguei e falei, nossa, por que você não me comunicou antes? Ah, doutor, eu estava em pânico. Vários. Imagina. Terceiro tópico, sono. As pessoas passaram a dormir mal na pandemia e dormem pior ainda desde então, sabe? Isso aí não está sendo falado, gente. As pessoas não estão dando atenção ao sono, ao problema do sono, e muitas pessoas criaram para-hábitos na pandemia. Como estavam trabalhando menos, exigindo menos, e muitas vezes estavam ficando ligadas em tela o dia inteiro e ligadas em catástrofe, muitas pessoas iam dormir tarde, no outro dia acordavam tarde ou até mais cedo, dormindo menos, com menos qualidade, tá? E o sono inadequado, menos de 7 horas por noite, ou o sono, que até hoje tem gente que mantém isso, ou o sono de baixa qualidade, é um fator de adoecimento muito subestimado e está presente universalmente hoje em dia, tá? Falta de sono aumenta o risco em quase 30% de doenças cardiovasculares, que é o que mais mata no mundo, eleva o cortisol cronicamente, suprime a imunidade, promove distúrbios metabólicos e cronicamente o cortisol exaure, as suprarrenais podem ficar exaustas e não produzir cortisol adequadamente,
E ele em excesso é ruim, mas em falta também é ruim, porque ele é anti-inflamatório para nós, ou seja, a pessoa vai ficando inflamada. A falta de sono acelera o declínio cognitivo, é um fator que aumenta a incidência de demências lá na frente, prejudica a memória, a atenção e tomada de decisão, tá bom? Falta de sono contribui diretamente para diabetes, pressão alta, obesidade, altera o metabolismo de gordura e a secreção de hormônios e cria uma relação bidirecional. O sono inadequado exacerba, aumenta sintomas de depressão e de transtorno de humor, e esses, depressão e transtorno de humor, pioram o sono. Então é um ciclo vicioso, tá? Então, vocês têm que ver que a insônia relacionada à pandemia, ela afetou quase 60% das pessoas no mundo, chegando a quase 70% entre 30 e 50 anos de idade, tá? Com padrões de sono desregulados por mudança na rotina, redução à exposição à luz natural, aumento no tempo de cama, é o chamado bed rotting, sem atividade adequada e lá nas telas, e piorar os hábitos de vida. Gente, as telas foram feitas para serem sedutoras. Se você não se controlar, você vai da série para ficar rolando timeline, para estudar no próprio celular, para depois checar o WhatsApp, depois ir para as redes sociais, depois recomeçar o ciclo o dia inteiro. Então você tem que tomar cuidado com isso, tá? E isso afeta o sono mais tarde, ou pior, quando a pessoa faz à noite, tá? Eu não tenho esse problema. Eu fico até 11 horas de repente, trabalho aqui com vocês e tudo, e se eu desligar 11h01, eu tô dormindo. Mas eu não sirvo de referencial, não sei porque eu tenho essa genética para isso. A maioria das pessoas deveria desligar a tela, como eu falo no meu livro, lá no dominiosuasaude.com.br, tá? Gratuito, leiam e apliquem, pelo amor de Deus, e compartilhem, é gratuito em PDF. Ou seja, o ideal é meia hora antes da hora que você quer dormir, você desligar as telas e vai para um livro sob luz indireta. Vai ler ali 15 minutos, meia hora, vai dar um cansaço visual, você vai dormir. Não tela, tá? Quarto fator, então, que eu estou esmiuçando os fatores: estresse crônico e disfunção do eixo chamado HPA, pituitária adrenal, tá bom? Cortisol. O que acontece? O cortisol, que é produzido pelas adrenais, ele tem como três funções principais: ser antialérgico, anti-inflamatório e dar disposição pra gente. Tudo bem? O cortisol. Ele em excesso, ele pode hiperativar a pessoa, sabe? Isso vai dar problema na função cerebral, na absorção de nutrientes, vai prejudicar outros hormônios, joia. Mas a maioria das pessoas hoje em dia não consegue manter o excesso de cortisol por muito tempo. E quando ele entra em exaustão, a pessoa vai ficar inflamada e alergizada excessivamente, indisposta, porque são as outras funções que ele cumpria, tá? Tem gente que vai na internet dizer que o cortisol é o vilão. Mentira, gente. Deus é pai, não é padrasto. Deus não colocou nada dentro de nós que não tem uma função. Então o cortisol não pode estar em excesso, nem pode estar em falta. Senão aí é que você está lascado, tá? Só que tem uma coisa que está acontecendo nos últimos 5 anos que não era comum antes, é a dessensibilização progressiva do eixo HPA, tá? Pela proteína S, pelo pós-pandemia, pela exposição crônica ao estresse. Hoje em dia tem uma coisa chamada resistência ao cortisol. Ou seja, o cortisol se eleva, mas ele vai perdendo sua função anti-inflamatória. E aí a pessoa, depois que recebeu esse cortisol, isso é uma coisa nova, que eu não estou vendo ninguém falando, tá? Lembra da resistência à insulina? Que a pessoa vai produzindo cada vez mais insulina, porque ela vai ficando hipossensível, pouco sensível à insulina? Então, isso está acontecendo com o cortisol também. As pessoas expostas cronicamente a muito cortisol vão perdendo a sensibilidade dos receptores ao cortisol. Aí depois, quando ele diminui, porque a pessoa está exausta, porque as adrenais não estão produzindo cortisol direito, o receptor está pouco sensível. Então essa pessoa começa a ficar inflamada, cheia de alergia e com falta de energia, entre várias outras coisas, tá? A inflamação vai ficar descontrolada, tá? Elevam interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral, PCR, que são os marcadores inflamatórios. E aí, cada pessoa vai manifestar essa inflamação em várias partes do corpo diferentes, onde são as partes fracas dela, onde ela mais inflama, entendeu? Por isso que os sintomas são diferentes, mas a base é a mesma. Aí vai tendo osteoporose, ou artrite reumatoide, ou miopatia, ou fibromialgia, ou síndrome de fadiga crônica, ou dor pélvica crônica, disfunção temporomandibular, tá? Lombalgia crônica, que é dor na coluna, lá embaixo, ciática, centenas de doenças autoimunes e idiopáticas,
Porque na verdade ela está inflamada. Por isso que eu acabei de explicar. O estresse oxidativo aumenta, né? Dano por radicais livres, morte celular aumentada, degeneração tecidual sistêmicas. Ok? Sistêmica. E os estudos mostram que 30 a 40% das pessoas podem ter predisposição genética a ter esse problema de cair o cortisol depois e de ter uma dessensibilização ao cortisol. Gente, quase metade das pessoas com uma maior tendência a inflamar cronicamente por desregulação do cortisol, se não fizer alguma coisa a tempo. É importante vocês verem isso. É importante vocês terem acompanhamento por profissionais de saúde, médicos de preferência, que saibam lidar com isso. Quinto fator, a deficiência de vitamina D3. Tá? É uma pandemia dentro da pandemia. A deficiência dessa vitamina, que eu nem vou falar muito aqui o nome dela, vocês já sabem, D3, quando eu falar agora nesse tópico 5, tá? Mas não vou falar tanto, porque senão live cai, sabe? Instagram e outras redes odeiam que se fale dela. Olha que coisa, a que ponto a gente chegou. Tenta fazer alguma coisa sobre ela, marcar, seja por comentário de direct ou postagem, para ver se as redes deixam, tá? Vocês têm que ver o seguinte, dados que foram estudados agora de 2020 até 2025, mostraram que os níveis de vitamina D3 caíram durante a pandemia, tá? Deficiência maior em idosos, principalmente mulheres idosas, tá? Associação direta da deficiência dessa vitamina com Covid-19 grave, tá? Para vocês terem ideia, a deficiência grave, abaixo de 20 nanogramas por ml, estava correlacionada com mais hospitalização, mais admissão em UTI e maior mortalidade, tá? A deficiência, um pouco mais branda, já fazendo com que, se fosse suplementada com doses pequenas, uma redução de até 35% na mortalidade pela Covid-19 e nos casos que apareciam. Olha só, pacientes negros suplementados com essa vitamina experimentaram uma redução quase 2 vezes maior do que pacientes brancos, ou seja, o paciente negro tendo um benefício ainda maior com a reposição dela, tá? E basicamente Deus nos criou para nos expormos ao sol adequadamente e obtermos de lá, claro que tendo níveis de colesterol minimamente saudáveis e uma pele minimamente saudável, porque senão a exposição solar não funciona. Eu falo sobre isso no meu site, no meu livro, no dominiosuasaude.com.br, vocês têm que ver, tá? Vamos lá. O papel dessa vitamina, que eu não vou repetir o nome para não cair a live, tá? Fundamental em mais de 220 processos no organismo, como integridade óssea, resposta imunológica, regulação de centenas de processos fisiológicos, tá? Tópico 6, disbiose intestinal e o eixo microbiota, inflamação, doença. Gente, disbiose intestinal e alteração do microbioma são fatores que estão adoecendo as pessoas e ninguém está falando. Porque mexer com comida, né, zona de conforto das pessoas, ninguém quer falar. Leiam o livro Você Tem M na Cabeça, da doutora Denise de Carvalho, tá? Eu estou terminando a leitura, excelente livro. Vocês têm que entender que o que a gente come está adoecendo a população em massa. A comida ruim, tá? Levando a disbiose intestinal. A comida ruim está alterando o perfil de bactérias, vírus, fungos, protozoários nos intestinos, e isso está alterando os nutrientes que você recebe, está inflamando você, está deixando passar substâncias tóxicas para a corrente sanguínea, está alterando o sistema imunológico, hiperativando, gerando doenças autoimunes, diminuindo a imunidade para infecções, para câncer e companhia. Abram os olhos. Disbiose intestinal, que é só consequência de uma alimentação ruim, entre outros fatores, mas o principal é a alimentação ruim, tomar pouca água, não se exercitar, alimentos processados, excesso de carboidrato, leite, glúten e companhia, isso está adoecendo a população. Mas não se fala tanto nisso porque trigo, glúten processados são uma indústria trilionária no mundo, né? Qual livro? Vou repetir pela última vez, gente. Você Tem Merda na Cabeça, é o nome do livro. Mas na verdade não escreveu merda, né? Você tem M, 3 pontinhos na cabeça. Vai no perfil da doutora Denise de Carvalho, tá? Vocês vão ver isso lá. Ok? Então, o que está afetando? A diversidade bacteriana reduzida, tá? A gente tem mais bactéria ruim do que bactéria boa nos intestinos. Os intestinos se conectam com o cérebro, que se conecta com as glândulas, que se conectam com o sistema imunológico. Então, quando você detona os intestinos, você detona
Sistema endócrino, sistema neurológico, incluindo cérebro, e sistema imunológico, vai tudo junto, tá? Você produz mais mediadores inflamatórios, e aí por conta disso você inflama o organismo inteiro. Bactérias ruins produzem substâncias ruins que irritam a parede intestinal, prejudicam o sistema imunológico e muitas vezes atravessam para a corrente sanguínea e vão inflamar a pessoa à distância. Quantas pessoas, quando melhora a alimentação, não melhoram das dores musculares, da fibromialgia, da dor na coluna, da dor no ombro e companhia? Gente, eu falo isso em consultório, as pessoas só acreditam fazendo, tá? Coisas que seriam saudáveis, tá? Como a colina e a carnitina, saudáveis, tá? Aminoácido, sabe? Quando você tem uma disbiose intestinal, podem ser metabolizadas em óxido de trimetilamina, que vai dar mais aterosclerose precoce e risco de mortalidade cardiovascular por ativação de vias NF-kappa-beta e MAPK. Ou seja, gente, abre o olho quando você tem desbiose intestinal, sabe? Bactérias ruins, microbioma intestinal ruim, excessivamente nos intestinos, você vai transformar até o que seria saudável no que não é saudável, muitas vezes, tá? E a quebra da barreira intestinal leva a translocação bacteriana, muitas vezes, respostas imunes aberrantes, lesão tecidual e inflamação, porque os intestinos têm que ser barreira contra coisas ruins, e não deixar passar ou produzir excesso de mediadores inflamatórios. Sétimo, disruptores endócrinos ambientais, a chamada ameaça invisível. Não deveria ser, tá? O que é o disruptor endócrino ambiental? A gente encontra em quase 90% das pessoas na urina alguma substância estranha que veio ou da roupa, ou da comida, ou do ar, ou do medicamento, sabe? Entrou, prejudica as glândulas, mas está lá no dia a dia. Podem levar a mais câncer, um monte de gama de câncer, problemas na parte, como é que eu vou dizer, glandular, na parte reprodutiva, disfunções de tireoide, tá? Distúrbios neurológicos, obesidade, desequilíbrios da capacidade de adaptação no organismo e de voltar à normalidade, alterações do DNA, na metilação, na acetilação e modificação de histona, coisas que vão prejudicar a epigenética, a manifestação da sua genética, tá? E os disruptores endócrinos, ou seja, substâncias químicas que você não queria que entrassem no seu corpo, mas que entram. Eles estão presentes nos pesticidas, cosméticos, plásticos, embalagem de alimento, coisas de esgoto que estão onde não deveriam, tá? Contaminam. Água que seria potável, mas contaminada, tá? Impactam principalmente nos sistemas neurológico e glandulares, tá? Afetando a síntese, metabolismo e transporte hormonal. Fala-se pouco disso hoje em dia, mas são importantes. O item 8, a gente vai sair da bioquímica e vai falar de uma coisa que eu já falei para vocês aqui, mas estou esmiuçando. Desinformação em saúde, tá? Durante a pandemia, o que mais aconteceu foi a mídia convencional dizer que era desinformação o que realmente vocês deveriam saber sobre substâncias reposicionadas, sobre as picadinhas, sobre lockdown, sobre máscara, tá? A mídia espalhava desinformação como se fosse informação e criticava a informação, classificava como desinformação. Então, estima-se que foram mais de 5 bilhões de visualizações desinformativas no mundo inteiro durante a pandemia. Olha esse número, tá? Isso é absurdo, tá bom? Isso num período de 1 ano, por ano, tá? Um monte de falsidade, parece que coisas falsas estavam se espalhando 70% mais rápido, tá? Mas cuidado com o que eles classificavam de informação e desinformação. Eles promoveram as picadinhas, promoveram lockdown, promoveram máscara, né? Criticaram os medicamentos reposicionados, substâncias naturais que ajudavam, e era exatamente o oposto, que poderia ter salvo milhões de vidas, tá bom? E é claro, as populações mais vulneráveis foram as maiores vítimas. Quem eram as populações mais vulneráveis? Idosos, imunodeficientes, portadores de doenças crônicas, gente que tomava um monte de remédio, tá? E aí, é claro, esse pessoal foi quem mais acreditou na mídia e deu no que deu, tá bom?
A Covid matou muito mais gente já vulnerabilizada, vulnerável, tá? Do que gente que se cuidava, óbvio, tá bom? Ou gente que caiu na parte hospitalar e companhia, intubação, e aí aumentou a mortalidade, né? Enfim, vocês já entenderam, tá? O tópico 9, polifarmácia, tá? Paradoxo terapêutico. O excesso de remédio, tá? Principalmente em idosos e pessoas com múltiplas condições crônicas, tem causado o chamado adoecimento iatrogênico crítico, que é quando os medicamentos que deveriam salvar causam mais adoecimento. Tem cada vez mais pessoas usando remédios demais, principalmente depois dos 60 anos de idade. Isso tá cada vez mais as associações adoecendo ou até matando, tá bom? Mais de 80% dos adultos acima de 60 anos de idade usaram pelo menos um medicamento prescrito nos últimos 30 dias. E mais de 30% usaram 5 ou mais. Olha só, os riscos são documentados do excesso de reações adversas, principalmente da hiperassociação. E porque a maioria das pessoas, infelizmente, usa remédio sem melhorar primeiro os hábitos de vida, que fariam com que nem precisassem usar tantos remédios. Ou tivessem melhores resultados com menos remédios e menores doses. Tá? As prescrições inapropriadas estão cada vez maiores. O excesso de remédios, a polifarmácia, já é responsável por 10% das hospitalizações de pacientes acima de 70 anos de idade, tá? E a gente tem que lembrar que uma medicina muito mais curativa ou tratativa, para tratar sem nem curar, do que preventiva e que vá nas causas, é a principal responsável por isso aí. Tópico 10. Isso eu vou passar mais rápido, porque a gente já conversou sobre isso, né? O foco muito menos nas causas e na prevenção e muito mais em tratar, sabe? Isso tá dando problema. O foco maior em gestão de doenças, a abordagem que é centrada na doença e não no indivíduo, tá? A busca por qual medicamento usar para qual sintoma, ao invés de ir na causa do sintoma. Fora urgências e emergências, né, gente? Onde isso é importante, tá? E suprimir sintomas por medicamento ao invés de ir nas causas, tá? A gente deveria primeiro otimizar a saúde, prevenir doenças, se perguntar, compreender por que o sintoma começou, identificar as causas raiz, desequilíbrio nutricional, hábito de vida ruim, distúrbio hormonal, má suplementação, saúde intestinal comprometida, toxinas ambientais excessivas, tá? Resposta ao estresse deficiente, disbiose intestinal, tá? O pensamento sistêmico, ao invés de ficar só tratando setores isolados, tá? A gente tinha que personalizar, porque se você não personaliza o atendimento, você vai por protocolos pela doença e não pelo doente, e as intervenções teriam que ser mais precoces, proativas e focando em hábitos de vida, tá? O fator 11 é reiterando a importância dos hábitos saudáveis de vida, principalmente sono, exercício físico, alimentação e água, que seriam os principais fatores para eu dizer para vocês, tá? Isso, se você não foca nesses 4 fatores básicos que estão dentro dos hábitos de vida que eu abordo lá no dominiosuasaude.com.br, você acaba tendo piora da qualidade de vida, aumentando a chance de vícios, tá? De hábitos ruins e de doenças crônicas, tá? Lembrar que o isolamento social e a solidão continuam sendo fatores que estão adoecendo as pessoas. Teve gente que se isolou na pandemia e continua isolado. Eu tenho pacientes que são assim. Então, lembrar que a gente tem 4 saúdes para funcionar. Saúde física, mental, espiritual e social. Ainda tem muita gente que está esquecendo que interação com outras pessoas é fundamental para o ser humano funcionar no dia a dia. Então a saúde social, ela tem que voltar a ser exercitada, tem que voltar a ser priorizada por todos nós. Interações positivas, tá? Procrastinação e falta de aderência ao autocuidado. No pós-pandemia, tem gente que não vai atrás de informação de qualidade, ou deixa para amanhã. Se pega informação de qualidade, não seleciona o que vai ajudá-la, ou deixa para amanhã, que é procrastinar. Ou se bota em prática, não mantém se fazendo. Ou seja, não tem disciplina de manter. E isso aumenta os vícios, porque se você não preenche com hábitos saudáveis, os hábitos ruins vão preencher aquele tempo e energia da sua vida.
Isso aumenta vícios e comportamentos de risco pós-pandemia e aumenta o desespero e a piora da saúde mental, emocional e espiritual, o que faz um ciclo de pior autocuidado. Você tem que quebrar esse ciclo. E às vezes um bom acompanhamento te ajuda. E o excesso de exposição a telas, tá? E a frequências ruins. Aí eu tenho que dizer para vocês, não é uma coisa mística, tá? Tem cada vez mais estudos comprovando a influência de notícias negativas, de ênfase em coisas negativas, do excesso de tela, do excesso de informação que a gente consome hoje em dia, mesmo que seja positiva, porque o excesso de informação de qualquer espécie, ele faz com que o cérebro fique em rotação o tempo inteiro. Hoje em dia a gente consome informação demais. Mesmo aquilo que a gente julga ser positivo no dia a dia, a gente está ligado o tempo inteiro. E o cérebro precisa de períodos para se desligar, não é nem desligar completamente, senão morre, né? Para poder diminuir a rotação e processar as informações que ele já recebeu. O canal Neurovox, do Pedro Calabres, dá muitas dicas legais sobre isso. Vale a pena vocês assistirem, tá? Então entendam, o uso excessivo de smartphone, o uso excessivo de telas, o consumo excessivo de informações e o que é pior, o consumo excessivo de telas, de informações em telas e informações negativas, informações danosas. Isso está detonando a gente. Para terminar, por que eu deixei isso por último? Talvez por último o mais importante. O que o excesso de tela está fazendo? Entenda esse exemplo. Você pega o seu celular, tá? E aí você vê que ele está travando, que ele está lento, que ele está com comportamento ruim, que ele não faz aquela tarefa que você quer como deveria. Aí você abre para ver que aplicativos estão abertos no fundo e você vê que tem um monte de aplicativo aberto que você não fechou. Eu reinicio o meu celular umas 2, 3 vezes por dia e limpo os aplicativos, tá? Aí você fecha vários aplicativos e ele começa a responder. O que você fez? Você fechou um monte de coisa que estava aberta ali no celular, ocupando um pouquinho de coisa, sem ser a tela principal, mas estava ocupando a memória do celular. Fechou, a memória limpa, ele processa direito. Sua mente é a mesma coisa, seu cérebro é a mesma coisa. Se ele está ocupado com um monte de coisinha, excesso de informação, excesso de probleminha, de questão que você deixou aberta, você vai começar a ter um funcionamento mental e cerebral pior no dia a dia. Então, é tomar cuidado com tempo de tela excessivo, tempo de celular excessivo e excesso de informações e principalmente excesso de informações ruins. É seguir pessoas melhores no seu dia a dia, é ter um tempo diário para ver sobre saúde, é monitorar o tempo de tela para não ser tempo demais, é ter tempos para você respirar, meditar ou ficar sem entrada de informação para o seu cérebro poder processar tudo isso direito, tá? Bom, esse vídeo foi fruto de muita pesquisa minha, muita conversa com outros profissionais, conversar com a inteligência artificial, ler o que estava no meu livro de novo, mesmo eu como autor, que está gratuito para vocês no dominesuasaude.com.br. Baixem, compartilhem, é para vocês, é para ajudar, de coração, de cristão para cristão, de gente de bem para gente de bem, tá? Então eu só peço que você curta, que comente alguma coisinha, que compartilhe, porque só assim as plataformas entregam esse tipo de conteúdo para mais pessoas, tá? Foi feito com muito carinho e a ideia é você reassistir esse vídeo e fazer um checklist. Nossa, eu que procuro me cuidar, porque se você está me vendo agora, é porque você procura se cuidar. Você quer se cuidar melhor, tá? A ideia aqui é você ler o meu livro, que lá tem um questionário também para você ver os hábitos de vida que você tem que melhorar. E lá ensina como melhorar os hábitos de vida. Então a ideia desse vídeo é: leia o meu livro, faça o questionário que está lá, melhore seus hábitos de vida. Assista esse vídeo mais vezes, faça um checklist do que você está fazendo, mas não tão bem, do que você pode melhorar, do que não tá bom, sabe, para você melhorar. Se você sentiu que deu uma piorada na sua saúde, tá? Desde 2020, desde aquele fatídico março de 2020, que é onde tudo começou para a humanidade por conta dessa pandemia, e você sente que você não está bem, ou após as picadinhas, ou após ter tido muita Covid, ou após a pandemia, toda a maluquice que foi a pandemia, se você está pior de saúde, ou acha que pode melhorar de 5 anos para cá, esse vídeo é para você,
O livro que está no dominesuasaude.com.br é para você, gratuitamente em PDF. Por favor, leia e corrija o que está nesse vídeo. Eu tenho certeza que você vai viver melhor, tá bom? E eu não estou aqui para vender consulta, de jeito nenhum. Porque eu tenho a mais absoluta certeza que se você seguir o que está no livro gratuitamente para vocês, e que se você identificar os problemas e seguir o que eu falei nesse vídeo aqui, sabe, levar para os seus profissionais de saúde, ou você seguir por conta própria, não é o ideal. Tem coisas aqui que dependem do profissional de saúde. Mas que se você seguir, você vai viver melhor daqui para frente. Você, sua família e quem importa para você. Tá bom? Mas para quem quiser marcar comigo, 6199-646-7775, ou para entrar em contato com todos os meus materiais, clicar para ir para o WhatsApp do consultório, baixar o livro e companhia, basta ir no dricaroalves.com.br, tá bom? Que Jesus abençoe, guie e proteja vocês hoje e sempre. Um grande abraço, até mais.